Hoje eu quero apresentar para vocês um jogo quase perfeito, que infelizmente, por um único detalhe, não me conquistou. Pelo menos no começo. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre Granblue Fantasy Relink. Infelizmente, o uso dessa única palavra já deixa escancarado como eu fico frustrado por não ter conseguido gostar desse jogo logo no começo, porque ele é absurdamente bom. Granblue Fantasy Relink é um Action RPG. Action RPG ou jogos de RPG de ação combinam a profundidade narrativa com a progressão dos personagens dos RPGs tradicionais e toda a emoção e intensidade de um jogo de ação. Essa é uma mistura que, quando bem feita, pode proporcionar uma experiência de jogo incrivelmente gratificante. Só que esses jogos também são um pouquinho complicados para se fazer. Um bom Action RPG não precisa só de um combate envolvente e desafiador. Ele também precisa de uma história cativante com um bom ritmo no desenvolvimento dos personagens e do mundo que o jogo te apresenta. E Granblue Fantasy Relink tem quase tudo isso. O ritmo do jogo e a progressão dos personagens é excelente, o combate é extremamente dinâmico e desafiador na dose certa e visualmente o jogo é um espetáculo. Inclusive esse jogo é tão lindo que eu fiz questão de jogar boa parte dele em 21:9 e ficou absolutamente fantástico. Cada cutscene que começava dava vontade de fazer uma pipoca e só curtir o visual, porque era absolutamente cinematográfico. Mas eu preciso te avisar que caso você vá jogar Granblue Fantasy Relink pensando no ultrawide, você vai precisar de mods para ter essa mesma experiência cinematográfica que eu tive, já que o jogo não tem suporte oficial para essa resolução. Mas então tá, se o jogo é tão bom assim, por que eu não gostei dele lá no começo? Bom, vamos por partes. Granblue é uma série que existe há muito tempo e Relink não é um jogo introdutório. Isso significa que para quem é novo no universo de Granblue vai ficar completamente perdido com tantos personagens e termos que vão surgir durante o jogo. Pensando nisso, o jogo tem o seu próprio glossário, para que toda vez que um termo do universo de Granblue for mencionado, você consiga pausar e ler a respeito daquilo. E essa iniciativa da desenvolvedora é muito foda. Mas por justamente ter tanta informação, às vezes ele te deixa bem perdido. Eu vou te dar um exemplo. O jogo começa e você escolhe quem vai controlar, se vai ser o Gran ou vai ser a Dita. Quem é Gran e quem é a Dita, não importa. Aqui a história presume que você já é familiarizado com o universo de Granblue, porque em questão de 5 minutos você é apresentado como o capitão de uma tripulação que viaja em um barco através dos céus, e ele também mostra que você e a Lyria possuem um vínculo em que ela controla criaturas lendárias chamadas de bestas primordiais. E do nada o barco é atacado por pequenos monstros e depois por esse dragão gigantesco que era o seu aliado. É confuso, né? Só que esse sentimento fica só pra quem não é familiarizado com o universo de Granblue. Porque no momento que você conhece um pouco da história antes de começar a jogar o Relink, o jogo fica completamente diferente. Eu tava completamente perdido já nos primeiros minutos desse jogo, eu não tinha a menor noção do mundo de Granblue e o jogo já esperava que eu conhecesse tudo. Então eu fui lá e fui conhecer um pouco mais sobre o universo de Granblue. E pra isso, eu precisei assistir o anime Granblue Fantasy The Animation. Diga-se de passagem, fui um porre pra achar um lugar pra assistir. Eu me senti fuçando na Deep Web. No passado, o Império pesquisava sobre o poder dos cristais primordiais, e a Lyria, essa menininha de cabelo azul, era a chave para essa pesquisa. A Lyria era uma prisioneira para o Império, e então a Catalina, essa moça muito formosa, vendo o sofrimento da garotinha, decidiu a libertar para que ela pudesse ver o mundo além daquela sala. E é aí que a história começa. As duas acabam trombando com o Gran e o seu melhor amigo Virn, enquanto estavam sendo caçadas pelo Império na região de Zinkensteel. O Gran ajuda a salvar a Lyria, mas quando o Império o embosca na floresta com uma hidra, o Gran acaba morrendo na batalha. Nesse momento, a Lyria usa do seu verdadeiro poder para salvar a vida do Gran, compartilhando a sua força vital para que ele continuasse vivo, criando assim um vínculo entre os dois, em que um não consegue viver sem o outro, já que compartilham da mesma força vital. E isso mudou completamente a vida do Gran, pois como a Lyria e a Catalina não poderiam ficar na cidade, já que o Império estava à procura delas, o Gran se vê obrigado a tomar uma decisão de abandonar Zinkensteel e se aventurar pelos Reinos do Céu,
com o objetivo de chegar em Estalúcia, o Reino dos Astrais, um lugar em que a Lyria obteria respostas sobre a sua enorme conexão com as bestas primordiais. Mas isso não foi nem de longe um motivo para o Gran ficar desanimado, já que o seu sonho foi sempre chegar em Estalúcia para encontrar o seu pai, que já havia falado sobre isso em uma carta que ele recebeu ainda quando era criança. Os três então partem para essa jornada sem qualquer tipo de preparo e acabam parando no arquipélago Porto Brisa, porque a Catalina não sabe pilotar uma nave. E é ali que eles conhecem o Rakan, um timoneiro aposentado que poderia ajudar na exploração do imenso reino dos céus. E embora o Rakan não tivesse mais intenção de sair por aí navegando, ele muda de ideia quando Porto Brisa é atacado pelo Império, motivando o Rakan a pilotar a Gran Cypher, essa nave linda e maravilhosa em que ele passou a vida inteira consertando, para que no momento certo ela finalmente tocasse os céus. Tá vendo como seria legal saber de tudo isso desde o começo? Só eu que tô achando isso legal? Eu tô ficando louco por acaso? Mas sabe quem mais tá ficando louco? Você! Você, que ainda não aprendeu que o melhor lugar para se comprar jogos é na Nuvem. A Nuvem é uma loja digital 100% segura, com promoções que realmente fazem a diferença para você e pro seu bolso. Lembra da época do 3x10 do Camelô? Aqui você compra 3 jogos originais por R$10 com ativação na Steam e ainda ganha drops, que podem ser usados para ter mais desconto na sua próxima compra. Tem coisa melhor que comprar jogos e ainda ganhar dinheiro para comprar mais jogos? Que pergunta! É claro que tem! A Nuvem tá com pré-vendas abertas para diversos jogos e lá você consegue Dragon's Dogma 2 e outros jogos com desconto ainda na pré-venda. E comprando na Nuvem através dos links da descrição, além de conseguir jogos com excelente desconto, você ainda ajuda o canal a continuar de pé. Recado dado, vamos continuar o vídeo. Já que a gente estava falando da história desse mundo, agora é um bom momento para a gente começar a falar sobre o jogo. A história do jogo é basicamente uma das grandes aventuras dos personagens na sua viagem para Estalúcia, o Reino dos Astrais. Nessa viagem, ao chegarem no esquecido espaço celeste de Zega Grande, a tripulação é atacada por monstros, e para se defender, o Gran e a Lyria se juntam para invocar o poder da besta primordial Bahamut. Mas como em todo bom anime, alguma coisa deu errado, e a Lyria acaba perdendo o controle do Bahamut, que começa a atacar a tripulação no mesmo instante. É só depois de conseguirem conter o Bahamut de novo que a história realmente começa, com a Lyria, o Gran e o Virne caindo na Gran Cypher e a tripulação tendo que ir ao seu resgate. Eu não vou spoiler muito sobre o resto da história, mas basicamente é a típica história de resgate à princesa, que aqui, no caso, é a Lyria. Obviamente que eu tô falando isso de uma forma extremamente básica e resumida, já que eu realmente não quero spoiler, porque a história é absurdamente boa. E eu tenho certeza que quando você chegar mais perto pro final do jogo, você vai perceber que Granblue Fantasy Relink é a definição de videogame 2.0. Todos os chefes são extremamente memoráveis, com movesets únicos que realmente vão te desafiar ou fazer você baixar a dificuldade. Eu fiz isso. Why are we still here? Just to suffer every night. Não, mano, muita nuvem. Nossa, mano, o que quer dizer isso aí? Acho que vai chover preço baixo. Não, deve ser. Preço ser baixíssimo, mano. Pô, Muito barato o jogo lá na Sim, mano. Caralho. Caralho, meu. O cara ali tá O que tristaço. aconteceu? Eu acho que ele teve que diminuir a dificuldade do Granblue. Ah, que merda. Que otário. Nossa, que otário, né? eu acho Nossa, bosta. Eu vou até ir embora, irmão. O combate do jogo não é só ficar batendo nos bichos, porque senão ele seria um hack and slash. Você pode trocar todo mundo na party e não precisa nem jogar com o Gran. O jogo te deixa livre para você testar diferentes bonecos praticamente a qualquer hora. E isso acrescenta muito no fator replay do jogo, já que todos os personagens têm uma dinâmica de jogo completamente diferente. E é muito importante que você monte a sua party de forma organizada, porque isso vai mudar completamente a batalha. Na minha jogatina foi essencial ter a Io na party, já que ela é uma maga de cura. E eu sou o famoso jogador Button Smasher. Então eu acabava me empolgando e sempre batendo nos inimigos de muito perto. Isso fazia com que eu tomasse dano desnecessário e acabasse caindo na batalha muitas vezes. E nesse ponto, o jogo até que é legal com você. Quando você cai, o jogo começa uma contagem regressiva para sua morte iminente, fazendo com que você gaste um item para se levantar ou que algum companheiro da sua party venha te socorrer. E o mesmo acontece com os seus companheiros. Felizmente, em 90% do tempo, eles são sempre muito prestativos e sempre vão priorizar em levantar um companheiro do que ficar atacando o tempo todo. Mas não significa que mesmo com esse facilitador, o jogo seja fácil. Muitos inimigos atacam em área, o que pode fazer com que toda a sua party caia. E se isso acontecer,
é fim do jogo. Isso aconteceu algumas vezes comigo, mas sempre era porque eu atacava de muito perto, caía muitas vezes e isso atrapalhava a dinâmica da party, fazendo com que os aliados viessem até mim pra me socorrer e nisso eles caíam no meio do caminho. E falando na gameplay, o jogo funciona da seguinte forma. Todos os personagens possuem um ataque básico, um ataque carregado e diversas habilidades únicas. Os ataques básicos podem ser pressionados diversas vezes em uma sequência que no final gera um combo muito foda. E os ataques carregados têm diversos níveis, que dão dano condizente ao tempo em que você segura aquele botão. Quanto mais você segurar o botão de ataque forte, mais carregado vai ser o dano. As habilidades únicas variam de personagem para personagem. Nós podemos buffar nossos ataques, atacar à distância com disparos de energia ou curar os nossos aliados. Nós também podemos desviar de ataques, nos defender e caso você queira um combate mais focado, temos como travar a mira em um único alvo, com a câmera se movimentando automaticamente sempre focado no inimigo. Nós também temos uma espécie de super, que é chamado de Arte Celestial. Ela é representada por essa barrinha amarela que fica logo abaixo da vida do nosso personagem. Essa barra é preenchida de forma automática conforme você dá ou recebe dano em combate. Quando ela chegar em 100%, você pode desempenhar um ataque especial único, e ainda tem a chance de ter uma sequência de especial com todos os membros da party. Esse golpe especial dá um dano absurdo, mas é muito importante sempre estar com a barra emparelhada com os demais membros, já que se você não tiver com a barra carregada no momento de um super, você não vai conseguir ter a chance de atacar em conjunto. Ah, e uma dica que eu fiquei sabendo só mais pra frente do jogo porque eu não prestei atenção, é que o tipo de dano desse super em conjunto é baseado em quem começou o super. Isso talvez te ajude. Eu achei importante deixar avisado. E como todo bom RPG, nós temos um sistema de upgrades, onde a gente pode upar nossas armas e habilidades. Isso aqui é realmente muito importante e é onde você deve focar quase 100% do tempo. Cada personagem tem diversas armas que podem ser forjadas e melhoradas no ferreiro, com itens que você coleta durante as suas aventuras e nas missões que ficam liberadas no balcão de missões. Essas missões têm diferentes níveis de dificuldade e funcionam de uma forma bem diferente uma das outras. Nós temos missões que servem apenas para derrotar um único inimigo extremamente poderoso e as missões de sobrevivência com um contador de tempo. Todas as missões dão itens e quanto maior o rank que você ganhar por missão, maior é a chance de conseguir itens raros para dar upgrade nas suas armas ou liberar o potencial máximo de cada uma. Tem também uma lojinha onde você pode vender e comprar itens durante a aventura, mas eu confesso que eu achei meio bunda e sinceramente você nem vai sentir muita falta. Mas um aspecto que eu achei muito interessante foi a possibilidade de você jogar as missões do balcão de missões em co-op com os amigos. A dinâmica do jogo fica extremamente divertida e é perfeito para masterizar os personagens que você mais gosta. No geral, o combate é muito bom e combinado com esse visual lindíssimo que parece que foi pintado à mão e uma história épica, com momentos absurdos, eu afirmo agora, Granblue Fantasy Relink é um jogo indispensável para quem gosta de um bom action RPG. Melhor, é um jogo indispensável para qualquer um. Se você é como eu e também não gosta de uma falta de introdução mais completa, eu recomendo você ir assistir a primeira temporada do anime e depois ir jogar o jogo. Assim você já vai ter um contexto enorme do universo de Granblue e vai poder começar a sua aventura de uma forma extremamente satisfatória. Só não vai deixar de jogar esse jogo por esse motivo extremamente bobo. É sério, vocês não vão ter ideia do que vão perder. O que você tá fazendo aqui ainda? Vai jogar Relink! Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Esse vídeo já deveria ter saído há um bom tempo, mas aconteceu uma porrada de coisa que me impediu de fazer ele antes. Lembrando que se você quiser comprar Relink ou Granblue Fantasy Versus, eu vou deixar os links na nuvem aqui na descrição e comprando lá, você me ajuda jogando. Agora curta e compartilha, me segue em todas as redes sociais que eu já vou ficar louco de bom e feliz. Eu me chamo Zexis e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! O cara tá muito triste ali, meu. Que porra é essa? Oi. Ele tá ali! A gente tá há 10 minutos tentando gravar esse take. Ou 20. Ou 20. Tu faz umas dancinhas, tu faz assim pra mostrar, olha aqui. Isso aí vai pro final do vídeo.